Hare Krishna, Dana Pranams. Então hoje é o auspicioso dia de Guru Purnima, Guru Vyasa Purnima. Aqui eu não estou conseguindo um bom ângulo para pegar o Guru dele. Guru Vyasa Purnima, né? O dia em que a gente comemora a adoração ao mestre espiritual, né? Em todo mundo, não é só na Índia, em todo mundo, né? Em todas as sampradayas, de todas as filosofias, né? As pessoas estão celebrando e estão glorificando seus mestres espirituais, né? Seja em personalismo, seja a gente aqui, né? No Vaishnavismo, no personalismo, então está todo mundo falando das glórias do mestre espiritual. E o que eu disse no início, todo mundo tem um mestre espiritual, mesmo que você não tenha tido uma iniciação formal, você tem um mestre espiritual, você tem aquele, né, devoto puro do Senhor, né? Que você tem a identificação plena, que você sente seu coração vibrar, bater mais forte, então é com ele que você tem que se conectar no dia de hoje, tá certo? É isso que a gente tem que fazer hoje, todo mundo tem um mestre, tá? A iniciação externa, ela é muito importante sim, mas a iniciação interna, ela é fundamental, ela é o que é mais importante. Porque se você faz um show externo, que muitas vezes acontece, você às vezes simplesmente recebe uma iniciação e não tem uma conexão plena com aquele Vaishnava, ou com aquela pessoa, ou com aquele devoto, né? E, enfim, não dá um match, né? Não rola. E aí, o que acontece? Você não recebe, não tem uma troca, né? Muitas vezes, enfim, a gente vai falar tudo aqui. Existem vários níveis de guru, isso é muito importante também. Então, se você ainda não tem aquela iniciação que você quer ter, né? Eu te garanto que você vai ter no momento certo, é garantido. E a principal iniciação é a iniciação do coração. Já estou começando pelo fim, que essa é a conclusão, né? A conclusão final, né? Hoje a gente vai falar do que se chama de Guru Tattva, né? Guru Tattva são as verdades filosóficas conclusivas acerca do mestre espiritual, já anunciando que a gente vai celebrar esse dia hoje e amanhã, né? A gente ia comemorar o de Srila Bharati Maharaj também em 2 dias, mas a gente não conseguiu, porque a Madonna teve uma reunião. E amanhã a gente vai estar aqui falando de Sanatana Goswami, né? Continuando a glorificar as glórias do mestre espiritual. E hoje, além de ser Guru Purnima, é Vyasa Puja, é Guru Vyasa Purnima. Por quê? Porque também é um aparecimento de Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva é nada mais, nada menos do que o compilador, né, dos Vedas, de todas as escrituras védicas, Vedas, Puranas, Upanishads. Foi Srila Vyasadeva que compilou a Bhagavad Gita, né, o Mahabharata, cuja Bhagavad Gita está dentro, né, que a gente vai continuar a estudar. Eu acho que eu quero ver se a gente continua no sábado que vem. Eu já vou combinar com vocês isso, né, para sábado que vem a gente está aqui, se tudo der certo, se não tiver nenhuma data festiva nesse dia, né, e às vezes também tem as questões do curso que eu passei para sexta-feira, então sábado a gente pode continuar a Bhagavad Gita. E também Srila Vyasadeva, o que acontece? Ele é tão insatisfeito, o que ele faz? Ele compila o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam é o nosso Purana Imaculado, é a escritura que fala da vida do Senhor Krishna, é tudo, é o sumum bonum, néctar, né? É a nata de tudo, né? Então, além de Vyasadeva ter escrito os Vedas, ter escrito o Vedanta Sutra, né? Ter tirado essa essência, Puranas, Upanishads, né? Que está incluído o Mahabharata, o Bhagavad Gita, o que ele fez? Ele ainda escreveu o Srimad Bhagavatam, ele compilou a vida toda de Krishna, das encarnações do Senhor, né? Então isso é fantástico, aí sim ele ficou satisfeito. Então a gente tem um débito, assim, imensurável com Vyasadeva. Se não fosse por ele, esses livros, eles não seriam escritos. Todos esses livros são baseados, né, nas escrituras védicas. Tudo que a gente lê, né, quando a gente lê aqui o Bhakti Rasayana, né, que fala dos passatempos, é baseado no Srimad Bhagavatam. Quando a gente lê qualquer livro que a gente lê, a Guru Devatma, está baseado nas escrituras. Aqui tem tudo sobre Guru Tattva. Esse livro aqui, gente, é fantástico. Eu indico todo mundo a ter, né? Tem tudo sobre o mestre espiritual. Tudo que você quiser saber tem aqui, né? Então é muito importante a gente saber. Porque se a gente não souber Guru, né? Nosso relacionamento com o mestre espiritual, né? Nista, né? No mestre espiritual, fé no mestre espiritual, e Guru Seva é a espinha, né? Dorsal de Bhakti, é o coração, é o centro de Bhakti. Então, se a gente não tem isso, e eu volto a falar, você não precisa ter um Guru manifesto para isso.
É importante que você receba a iniciação, mas não é fundamental para você fazer o que tem que ser feito agora. Fazendo o que tem que ser feito, no momento certo, você vai conseguir esse relacionamento e essa iniciação, né? Enfim, então é isso. Então, gurunista é a coisa mais importante que a gente tem que ter, né? Serviço, fé no mestre espiritual, fé plena, completa. O que ele está falando é uma ordem. Então, se ele está falando, se o meu mestre está dizendo isso, eu preciso seguir isso. Eu não vou seguir A, B, C, D, né? Eu não vou seguir quem fala um discurso distorcido, quem faz isso. Não, eu vou seguir exatamente o que o meu mestre espiritual está falando. Ele está falando para eu seguir Shuddha Bhakti, ele está falando para eu cantar os santos nomes, né? Eu vou seguir os passos dele. Então, quem faz isso conquista o universo inteiro, né? Conquista Prema. E quando você conquista Prema, você conquista tudo, né? Se você deseja moksha, a liberação dos seus sofrimentos, das suas angústias, do seu medo, dos seus anseios, você, com Prema, você tem moksha prostrado, né? Diante de você. Então é muito importante, sabe, assim, a gente entender que Guru Tattva é o ponto central, é aquele ponto nevrálgico, sabe? Que a gente precisa resolver na nossa vida. Entendeu? Que a gente, muitas vezes, está vidas e vidas, né, para acertar isso, né? E a gente não acerta, né? A gente não se rende. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estar com o meu Gurudeva, né? E não estive. Só tive uma vez quando ele veio no Brasil, no último ano de vida dele. Então, é o ponto nevrálgico. A gente precisa de sukriti, a gente precisa de fé, né? A gente precisa ter uma mente assertiva, e também, se a gente tiver a graça de estar associado com devotos mais avançados que vão te encurtar o caminho, te trilhar, te dar o atalho, falar, corta isso, corta aquilo, vai por aqui, que é a coisa certa, coisa que eu não tive, né? Coisa que eu não tive. Então, se você tiver isso, você vai certo, você vai certeiro, e aí você não precisa perder tempo. Então, é muito importante, gurunista, fé no mestre espiritual. E Srila Vyasadeva é essa pessoa que a gente tem um débito imensurável, né? Porque ele traz pra gente o próprio Srimad Bhagavatam, traz a Bhagavad Gita, traz tudo, né? Os Vedas, na verdade, são verdadeiras árvores dos desejos. O que você desejar tem nos Vedas, né? Se você quer Jnana, tem nos Vedas. Se você quer Yoga, tem nos Vedas. Se você quer Karma, tem nos Vedas. Mas, né? Qual é a nata? O que a gente precisa, né? Porque tem tudo disponível, tá? Tá tudo por aí, né? E os Vedas não é diferente. Os Vedas vão dar o que você quer, né? Se você quer prestígio, ele vai te dar prestígio. Se você quer mais conhecimento, ele vai te dar mais conhecimento. Mas o que a gente precisa querer, que a gente não quer? Devoção pura, né? A gente precisa querer isso. É muito importante a gente querer devoção pura. A gente quer muita coisa, né, maravilhosa, mas que não dá pra gente, não resolve o nosso problema, né, o problema central. Então, quando a gente tiver devoção pura, a gente vai funcionar com a mente desses acharyas, né, que funcionavam como, a gente viu aqui a vida de Srila Bhaktivinoda Thakura, né, que assim, um leão da produtividade, que eu falo, né, um monstro, né, produzia não sei como, né, com 10 filhos e como juiz, escrevendo mais de 100 livros, fazendo tanta coisa. Então você tem tudo, né? A sua mente, ela vira uma máquina do Senhor. Então é isso que a gente precisa, Shuddha Bhakti. Então, Srila Vyasadeva, hoje a gente celebra o aparecimento dele, né? Muito importante, então eu já situei. Ele, na verdade, é uma encarnação literária e ele não deixa de ser também, né? Assim como Baladeva Prabhu, ele é também uma personificação de Guru Tattva, né? Porque é ele que traz, que manifesta, né, esses Puranas, esses livros sagrados, né? Então, assim, ele é também personificação de Guru Tattva, por isso que não por acaso a gente está celebrando o Guru Purnima no dia do aparecimento de Srila Vyasadeva, né? Porque é ele que dá a instrução, é ele que nos dá. E o primeiro Vyasa Puja, aí o que é Vyasa Puja? Né? Guru Purnima, noite da lua cheia do mestre. Vyasa Puja é a adoração ao mestre espiritual, né? E como adorar o mestre espiritual? Essa que é a questão, né? Que a gente às vezes não... A gente acha que pode adorar sozinho, a gente acha que pode adorar com flor, com incenso, mas isso é totalmente externo, né? Existe o Vyasa Puja verdadeiro,
né? Então, assim, o primeiro Vyasa Puja que foi feito na história, né, foi, até onde se sabe, né, está mencionado aqui no texto de Srila Gurudeva sobre o verdadeiro significado do Vyasa Puja, foi antes mesmo de Krishna, né? O próprio Shukadeva Goswami, que é filho de Srila Vyasadeva, né, que é um santo Mahabhagavata, ele já nasce perfeito, já nasce grande, já nasce renunciado, fugindo da floresta. A história está no Srimad Bhagavatam, é muito engraçado, né, assim, é lindo. E Srila Shukadeva Goswami, ele faz adoração ao seu pai, Srila Vyasadeva. Então essa é a primeira Vyasa Puja que acontece. Depois acontece o próprio Srila Shukadeva Goswami adorado por Suta Goswami, esse é o Parampara. E é muito importante a gente falar também disso, né, gente? Que a gente hoje precisa lembrar de Guru Parampara, né? Não adianta aquele sectarismo, só o meu mestre salva, não tem mais ninguém, né? Eu ouço muito isso em tudo quanto é lugar e eu te falo que isso é mentira, né? A sucessão discipular, ela é eterna, ela nunca acaba. Então não parou no Acharya, a sucessão ela continua, né? Depois de Srila Prabhupada, veio Srila Gurudeva e daí em diante. Só que você tem que considerar que a sucessão discipular ela é feita por devotos puros do Senhor, né? Uma das características de Guru Tattva é que o Guru, né, eu postei isso até lá no Instagram, ele não se auto-intitula Guru, ele não se considera Guru, né? E a gente lembra aí de Srila Bharati Maharaja, que de jeito assim, só foi da iniciação no último minuto do segundo tempo. A pessoa não se considera Guru, ela não quer, ela faz aquilo porque ela tem que fazer, né? Ela aceita a adoração, ela aceita, como Srila Prabhupada, aceita viajar ao mundo, a adoração, a pessoa sacrifica, dá o sangue, né? Dito que para você trazer uma pessoa de volta para Goloka Vrindavana, você tem que dar litros de sangue, né? Então, Srila Prabhupada, ele falava assim, até se eu precisar comer carne, eu como para poder levar esses hippies, e beber álcool, eu faço para poder levar essas pessoas de volta para casa. Então, esses acharyas, eles não têm questão mais de família, de bens materiais, né? Eles não têm nada com nada. Eles querem propagar a consciência de Krishna e libertar as almas, né? Nós, divas, que estamos aqui sofrendo em repetidos nascimentos e mortes, eles querem libertar a gente, levar a gente de volta para a morada espiritual transcendental, que é Vrindavana, né? Que é essa que a gente fala aqui toda semana, né? Toda semana a gente está falando dos sentimentos dos habitantes de Vrindavana, de como é Vrindavana, como faz para voltar para Vrindavana, porque é o nome dessa morada transcendental mais elevada e também esse estado de consciência mais elevado de amor e afeição. A gente viu que isso é a base até do Rath Yatra, que você pensa que é uma carruagem, né, de Jagannatha, quando você vai ver, é a própria Vrindavana, que é a base do Rath Yatra. Então, Vrindavana é a base de tudo, né? E para você ir para Vrindavana, você precisa de um mestre. Não dá para você ter um tete direto com Krishna, porque a gente não tem essa capacidade, né? E primeiro que tem protocolos. Primeiro que a nossa mente está cheia de poluição sonora, mental, de informação, de desejo, de apelo. Segundo, que a gente não sabe como acessar Krishna. A gente não consegue. A gente consegue falar, né, orar, mas a gente não escuta de volta, a gente não escuta o som da flauta, a gente não consegue escutar, ver os passatempos que estão acontecendo, a gente não consegue esse serviço direto. E esses acharyas, né, para quem não sabe, acho que quase todo mundo sabe, mas acharya é aquele mestre perfeito que ensina pelo exemplo. Essa sucessão de mestres espirituais puros do Gaudiya Vaishnavismo, né? Indubitavelmente, se você é um guru, se você é perfeito, você vai cair nessa sucessão em algum momento e vai entrar nela. Então, tanto é que essa sucessão, ela começa... Desculpa, gente, eu estou falando tanta coisa, que está ouvindo muitas coisas na minha mente. Essa sucessão, ela não veio da minha cabeça não, tá? Ela começa em Krishna, no próprio Senhor, né? E ela vai vindo, né? Eu estava falando isso, que essa sucessão é eterna. Ela vai vindo até chegar, né, nos mestres espirituais atuais. Então, assim, se existe um devoto puro hoje encarnado, eu não tenho capacidade para enxergar. Mas com certeza existe, porque se não existisse, o mundo estaria devastado, teria terminado. Então não parou no mestre, tá? A sucessão ela continua, então, ela é eterna, então ela não para. Né? E é esse conhecimento transcendental que é passado de mestre para discípulo, de guru para discípulo. E é uma mística, porque na verdade, como eu disse, o guru ele não quer ser guru, né? Ele não quer ser reconhecido, ele não se acha, ele não se auto-intitula, simplesmente ele se auto-manifesta.
ele explode, né? Você vê uma explosão, é um guru, né, se manifestando pela potência de Krishna, não é pela vontade dele, porque ele não quer fazer aquilo. Ele se manifesta pela potência de Krishna. Vem aquela bela oração de Srila Prabhupada, né? Ó Senhor, faça-me dançar conforme a sua vontade. Prabhupada não queria ficar aqui no Ocidente. Prabhupada sofreu de depressão no início, né? Não tinha uma alma viva. Prabhupada ficava sozinho, foi roubado, aconteceu, né? Teve ataque cardíaco, um monte de coisa. Prabhupada falou, não estou entendendo o que eu estou fazendo nesse lugar. Né? Até que um dia, né, Krishna leva ele para o Tom Square e ele começa a dançar e cantar katas e cantar os santos nomes, e aí ele começa a atrair uma multidão de pessoas. Então tudo é pelo poder de Krishna. Ninguém consegue propagar as glórias da consciência de Krishna, Shuddha Bhakti, se não for pela autorização e a bênção de um devoto puro. Então isso é muito importante, que às vezes as pessoas pensam também, eles estão fazendo da cabeça dele. Não tem, você não consegue fazer. Você tem que ter a autorização de Krishna, né? Tem que ter a potência lá de cima, tem que ter uma bênção de algum devoto puro, porque um mero mortal, né, como eu, por exemplo, não consegue, se não for assim. Então, essa sensação discipular, ela é muito poderosa, ela é eterna, sabe? Ela é imbatível. Srila Prabhupada está totalmente vivo. Se você puder olhar agora, faz a meditação, né? Como eu sempre falo quando a gente está no Bhakti Rasayana, e visualiza a face de Srila Prabhupada sorrindo, né? Não sei se você pode ver, mas eu consigo, né? Pode ser uma visão entorpecida, uma visão distorcida, mas eu vejo Prabhupada rindo para mim, sorrindo, feliz, né? Porque a gente está aqui reunido, falando Harikatha, ouvindo Harikatha, não tem diferença. Se você está ouvindo e eu estou falando, né? Enquanto eu falo, eu estou aprendendo. Enquanto você ouve, você também pode falar para alguém. Então, todos estamos na mesma situação, não tem diferença. Então, Srila Prabhupada, a gente pode ver ele sorrindo, ver o Guru Varga, né? Srila Gurudeva aqui atrás, quase não dá para ver porque bate muita luz na face dele, né? Olha ali, Srila Bhaktivinoda Thakura, que a gente celebrou há pouco tempo, do lado direito. Srila Bharati Maharaj ali, né? Do lado esquerdo, que a gente também celebrou há pouco tempo. Então, eles são muito poderosos, eles são verdadeiros leões, eles são totalmente perfeitos. Eles têm uma coisa que a gente não tem, que é Krishna Prema. Eles têm amor puro por Radha e Krishna, né? Eles têm devoção imaculada, eles não têm nenhum interesse, não tinha nem computador, não tinham nada, não mexiam em nada, né? Eles não tinham nada, eles só, né? Pensa que mexia em Instagram? Não mexia, essa coisa da era moderna. Eles não tinham nada, né? Eles só meditavam em Radha e Krishna, serviam o casal divino, falavam Harikatha. E até escrever livro, às vezes, né? Srila Prabhupada, ele usava o dictafone, Srila Gurudeva, ele escrevia na mão, depois passavam para o computador. Nem computador Srila Gurudeva usava. Então, Srila Bharati Maharaj era o servo dele que me respondia, ele não mexia em computador. Então, eles têm esse acesso virtual, mas o serviço deles é com a potência, né? É lá com Radha e Krishna. E eles são instrumentos perfeitos, né, desse amor transcendental. E eles estão aqui, a gente pode ver, né? A gente pode ver essa constelação, esse parampará, essa sucessão, né, de mestres espirituais puros, todos eles como grandes leões, né? Srila Bhakti Pragyana, Srila Bhakti Siddhanta, né, que fundou a Gaudiya Mata, que foi mestre de todos os grandes mestres espirituais, mestre de Srila Prabhupada, mestre de Srila Bhakti Dvaitamada, Srila Bhakti Pramodapuri, Puri, Srila Bhakti Rakshana Bhakti Siddhanta, um leão, né? É um vulcão, é muito poderoso, muito filho de Bhaktivinoda Thakura. Ele foi, né, feito ali à base de oração, né? Bhaktivinoda Thakura pedia, eu quero um filho santo, e desce Bhakti Siddhanta para poder o quê? Trazer, né? Bhaktivinoda Thakura restabelece o fluxo de Bhakti e Bhakti Siddhanta expande esse fluxo, né? E logo vem Srila Prabhupada para o Ocidente para trazer isso para cá. Então veja como é tudo, eles estão coordenados, não existe separação, nenhum é melhor do que o outro, né? Eles são Mahabhagavata, eles estão no nível máximo, né? Então cada um tem aqueles que estão nos bastidores, né? Que não aparecem, que não viajavam, né? Então cada um tem o seu humor e eles são verdadeiros leões da devoção. E hoje a gente está aqui por eles, a gente precisa glorificar esse Guru Parampará, porque eles deram o sangue deles para estar aqui com a gente. Ó, o Instagram vai cair, porque a gente cantou muito. Eu vou desligar e vou voltar no mesmo minuto, tá bom? Eu vou voltar aqui. Então vocês voltem, por favor. É só clicar aí no meu perfil, clicar na bolinha do rosto, que
você consegue entrar na live, tá bom? Eu não sei se eu consigo mandar convite para todo mundo que está aqui, mas eu vou tentar. Então, eu vou ficar esperando vocês voltarem, tá? Então, deixa eu desligar aqui. Gente, desculpa, mas aqui é assim, né? Já liguei aqui. Haribo, peraí só um minutinho, gente. Eu tento, né? Faço o que eu posso. Então vamos lá. Haribo, pessoal! Então consegui enviar aqui. Então até interromper o fluxo. Então, é dia, né, de Shila Vyasadeva, que é o responsável por essas escrituras sagradas. E eu estava falando isso, né, dessa sucessão de mestres espirituais que a gente precisa, né, focar no dia de hoje. A gente precisa pensar, né, nesses mestres espirituais tão poderosos, como isso é poderoso, né? É tudo na nossa vida. Eles deram galões e galões de sangue para a gente poder estar aqui onde a gente está. A gente não pode deixar o tempo passar, a vida correr, sem fazer o que tem que ser feito, sem acordar, né? De manhã, hoje eu acordei muito cedo, né? Fui ouvir um Harikatha de um Vaishnava, e aí eu falei, caramba, todo dia eu tenho que acordar esse horário, 3h30, né? Só que é super difícil, você tem que ter uma disciplina, tem que dormir cedo, tem que não sei o que, tem que abrir mão de um monte de coisa. Mas eu falei, caramba, que bom que eu acordei. E hoje, Guru Purnima, foi um arranjo, né? Então, eu fiz tudo muito cedo, né? Depois fiquei caindo de sono, mas tudo bem, depois você se vira. E é isso que a gente tem que fazer, aproveitar cada minuto para praticar devoção pura, cantar os santos nomes, ouvir, né? Harikatha, ouvir palestras sobre Bhakti Yoga, sobre Shuddha Bhakti, devoção pura, sobre Krishna, né, os passatempos, a vida de Krishna. A gente tem falado tanto aqui, a gente vai voltar na semana que vem, né, observar essas datas sagradas, é muito importante. Para o que você está fazendo e vai lá para uma live para você poder observar, se associar com os devotos. Não adianta que você não vai conseguir ter força sozinho, você precisa de associação, né? Todo mundo precisa de associação, então a gente precisa estar junto, não tem como não estar. E online não é diferente do presencial, gente, só não tem a traçada no final, né? Mesma coisa, você vai cantar, você vai ouvir, você pode falar, né? E a gente pode estar aqui associado, isso é o mais importante, que satisfaz os nossos mestres e faz com que o fluxo de Bhakti possa fluir, né? Então isso que eu estou falando é Guru Tattva. E aí, mencionando também que hoje é o dia do desaparecimento de Srila Sanatana Goswami Pada, que é um dos 6 Goswamis de Vrindavana, né? Goswami é aquele que tem pleno controle dos sentidos. Então, hoje é o dia de Srila Sanatana Goswami, não por acaso. Srila Sanatana Goswami, ele escreveu o Brihad Bhagavatamrita, que é a escritura sagrada, que a gente sempre fala aqui, né? Que tem os 11 versos selecionados no final do Srimad Bhagavatam, que constitui o Bhakti Rasayana, que a gente já está mais da metade falando sobre a vida de Krishna, dos Vrajavasis. Então, o Srila Sanatana Goswami escreveu escrituras importantíssimas, né? Ele era considerado o mestre de Srila Rupa Goswami, para você ver, de Rupa Goswami, que é o mestre dos mestres, né? Então, hoje eu cantei quase 16 voltas e senti uma conexão muito forte, fluiu muito, não dá vontade. E isso aqui é muito bom, né? Quanto mais você tem associação
quanto mais você ora, quanto mais você pede e participa, porque esses programas espirituais, eles são eletrizantes, né? Me energizam e energizam vocês, né? Porque vem de cima, né? Vem do alto. Então a gente consegue se energizar, se conectar e falar: agora eu tô forte, então vamos lá, vamos fazer. Aí, aquele tônico, né? O tônico da devoção, né? Você vai, escuta aquele Harikata, escuta aquele passatempo, você fala: uau, eu quero chegar naquele lugar, eu quero Vrindavana. Então isso é muito importante. Sanatana Goswami, então hoje é o dia dele, né? O Madana vai falar amanhã, então eu não vou falar, mas só para adiantar que ele é um modelo perfeito de mestre espiritual. Ele tinha um alto cargo de ministro, né? E ele tinha uma família belíssima, tinha tudo que uma pessoa podia querer. E o que ele faz? Ele abre mão de tudo, deixa tudo para trás, para poder satisfazer os desejos do seu mestre, de Chaitanya Mahaprabhu, para ele poder ficar com Chaitanya Mahaprabhu. Se a gente ainda não é capaz de fazer isso, né, que pelo menos a gente internamente abra mão das coisas, porque tem muita coisa que a gente precisa abrir mão, né, do nosso orgulho, da nossa inveja, do nosso falso ego, né, da nossa raiva, da nossa luxúria, dos nossos apegos, né, de tudo que a gente acha que é, que não é. Então, assim, a gente sabe o que a gente precisa abrir mão. Então, isso a gente pode fazer, isso é renúncia, né? Não é renúncia seca, é aquela renúncia que a gente faz, Hare Krishna, aquela renúncia que a gente faz, que a gente é capaz de fazer. Que não adianta, às vezes a pessoa tem um problema com a esposa, com o esposo, eu quero renunciar. Eu falo muito isso, né? Quero renunciar. Quer renunciar o quê? Você quer fugir do problema, né? Não vai fugir do problema, não. Fica do lado. Gurudeva falava: fique onde você está, não saia do seu ashram. Gurudeva ainda falava que, sabe o que o Gurudeva falava? Que ele preferia os chefes de família, que eles tinham menos falso ego do que os sannyasis. Então, não importa o ashram que você está, se você é casado, se você é um estudante, né, se você é um celibatário, não importa. O que importa é a sua conexão, o seu relacionamento com o Senhor, né, a sua ganância, sua avidez, a ganância mesmo, sabe? Por Krishna. Às vezes a gente fala avidez, é uma palavra mais delicada, mas é botar fogo mesmo e falar assim: cadê, sabe? É o teu desejo por aquilo, né? Que você é capaz de fazer qualquer coisa, sabe? Quando você está apaixonado, você é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer loucura. Então, cadê essa luxúria? Cadê essa ganância por Krishna? Luxúria mesmo. Eu sou apaixonado pelo Senhor, eu faço qualquer coisa por Ele. Então, isso a gente pode fazer agora, né? E adiante, Krishna vai abrir os caminhos, vai mostrar o serviço, né? Cada momento, Krishna mostra o que a gente tem que fazer, né? O mestre espiritual vai mostrando: agora você faz isso, agora vai por aqui, agora vai por aqui. Ele bota uma pessoa na sua vida que te ajuda, e vai isso, vai aquilo, e você vai chegando, as coisas vão se mostrando, e você tem que seguir, tem que abrir mão, né? Quantas coisas a gente já abre mão, a gente precisa abrir mão das coisas, né? Tem coisas que são caras pra gente, quando a gente abre mão, a gente vê que não era nada. Eu falo assim: nossa, perto do que eu tenho hoje, aquilo ali não era nada. Então nós precisamos abrir mão, né? Fazer as práticas espirituais, as práticas devocionais. Queria mostrar aqui as práticas devocionais, e a gente precisa se conectar, né, com o Senhor, com os mestres espirituais. Então, falei de Sanatana Goswami, e hoje é o início de um voto muito importante que se chama Chaturmasa Vrata, que é um voto muito poderoso, né? A Madonna também vai falar amanhã. É um voto muito poderoso, tem algumas pequenas restrições alimentares, algumas coisas, mas é um voto prescrito nas escrituras védicas, muito importante, que pouca gente dá relevância, mas que é fundamental. É muito simples de fazer, né? São 3 ingredientes, acho que tomate, berinjela e mel, e tem um ingrediente por mês, são 4 meses, até chegar ao mês de Kartika, que é um mês, né, fabuloso, fantástico, dos passatempos transcendentais de Radha Krishna, que eles fazem aquela festa toda, na piscina e tudo mais. E esse voto de Chaturmasa está lá no site Bhakti Yogapura, na página Bhakti Yogapura. É fundamental, vai lá, dá uma olhada, né? Porque é muito importante, é muito fácil, né? Gente, tudo se torna muito fácil perto da imensidão, né, que está sendo disponibilizada para a gente acessar. Então, tudo é muito simples se a gente realmente tem um desejo profundo por conquistar essa morada espiritual mais elevada, Vrindavana. Então, tudo se torna simples. Você consegue fazer jejum de Ekadasi, você consegue fazer jejum completo, você consegue fazer Chaturmasa,
Você consegue fazer qualquer coisa, você consegue acordar 3h30 da manhã, eu consigo, por que você não consegue? Vai conseguir sim. Então a gente consegue, é só a gente querer. Vai lá, pum, se determina e faz, né? Então, é isso. Então, Sanatana Goswami Chaturmasa Vrata começa hoje, tá, gente? Então, se você quer observar, procura saber o que é. A Madonna vai falar amanhã. Todos vocês, por favor, venham amanhã às 19 horas. A gente vai continuar essa glorificação, falando sobre a vida de Sanatana Goswami. Como eu disse, ele abriu mão de tudo. Tudo. Ele é um exemplo de guru. E aí, nesse texto aqui, o verdadeiro significado do Vyasa Puja é onde Gurudeva, ele fala uma coisa muito importante, né? Uma coisa muito importante que eu diria que é a essência. Como fazer esse voto? É apenas com o coração? Não. Esse voto, você realmente tem que abrir mão de alguns alimentos, né? É um voto prescrito nas escrituras védicas, que você faz para a satisfação de Krishna, assim como o Ekadasi, e para intensificar a sua devoção. Então, você deixa de comer 4 meses, né? Você deixa de comer berinjela, tomate e mel, né? E cada mês tem mais um item. Por exemplo, esse mês são folhas, né? Folhas verdes. Então, por exemplo, ontem eu comi um tanto de tomate. Falei, meu Deus, como eu sou, né? Não vou nem falar o nome. Por que eu tô comendo tanto tomate? Tomate não me dá bacte, não tô nem aí pra tomate. Então, não tô nem aí pra tomate. Hoje faz outra coisa, tá tudo bem. Então, quando a gente vê, é tudo muito pequeno. Então, é um voto que você faz objetivamente, você restringe alguns alimentos, abre mão, né? Para poder observar esses votos. Tá lá no site Bhakti Yoga Pura, já foi postado, né? Então você pode dar uma olhada e também a gente pode falar por inbox. Manda por inbox, tá, Cris? Que eu te falo melhor. E vocês também, gente. É um voto muito simples. Só olhar aí na página do Facebook Bhakti Yoga Pura. Vou mandar lá no Telegram também. Já mandei um áudio, mas vou falar. Então, é muito importante. Não está começando por acaso esse voto hoje. Para pensar. Se você quer, eu quero devoção, eu quero, né, um mestre espiritual puro, fidedigno. Eu já tenho, mas eu quero uma conexão com esse mestre. Eu não tenho, mas eu tenho uma pessoa que eu gosto, que eu amo. Eu quero ter um relacionamento, eu quero poder, né, me absorver em Bhakti, eu quero poder cantar os santos nomes e poder sentir, né, sentimentos espirituais. Eu quero avançar, eu quero sair do estágio de canista e ir para o nível intermediário de Madhyama. Eu quero poder ser uma pessoa rendida, devotada. Eu quero poder ter estabilidade na minha prática espiritual. Não é esse o desejo dos devotos? Eu estou falando aqui, sabe por quê? Porque eu já passei, eu passo por isso. Então, assim, eu sei o que vocês querem, eu também quero, né? Ou já quis. Eu quero poder fazer cálice sem ter dor de cabeça, né? Quantos recados eu recebo, né? Ou sem fome, ou sem passar mal. Muita gente passa mal no cálice, eu mesmo às vezes passo mal, né? Então, assim, tem dias que não é fácil. Então, eu sei o desejo de vocês. Eu quero poder ter estabilidade mental, né? Eu quero poder ter a minha mente tranquila para poder praticar a vida espiritual. Eu quero não ter desejos luxuriosos, né? Eu quero não ter orgulho, né? Eu quero não ter inveja. Então a gente sabe o que a gente precisa. Então, por que não fazer esse voto de Chaturmasya? Abrir mão de algumas pequenas coisas, né? E intensificar a sua devoção nesse período, né? Que você está, supõe-se, em casa, né? Como eu há 4 meses. Amanhã vai ser o primeiro dia que eu vou sair, gente. Amanhã não, é segunda-feira. Vou nos Correios, né? Levar, óbvio, artigos devocionais, que eu já estava para levar um tempão. Mas eu falei, vai ser o primeiro dia que eu vou sair. Preciso sair, né? Vai fazer 4 meses que eu tô aqui. Então, eu vou fazer isso. Olhem por mim bom, enfim, não sei nem porque eu tô falando isso. Supõe-se que está todo mundo em casa, então todo mundo tem tempo, né? Tempo é uma questão de prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. Então, se você diz que não tem tempo, como eu sempre ouço, né? Não tenho tempo, tem tempo. Tem tempo sim, é só você organizar e fazer. Faz o que é mais importante. Depois você faz o secundário. Não distrai sua mente, né? Foca no que é mais importante no início do dia, acorda cedo. Depois você dorme, descansa, sei lá, faz tudo que tem que estudar, trabalha, mas no início do dia, canta os santos nomes. E a essência do Vyasa Puja, né? Esse texto é muito lindo mesmo. E o que ele fala, né? Primeiro, Guru Tattva,
A gente falou aqui de mestre espiritual, né? Nista, né? Fé no mestre espiritual, fé nas escrituras, fé no mestre espiritual, guru nista, né? Guru seva, serviço. Serviço não é só se lavar ou preparar a comida do mestre. Serviço pode ser, né? Você seguir as instruções do mestre espiritual, você seguir a risca. Né? Então, se meu mestre está falando isso, eu vou fazer isso. Quais são os sintomas de um mestre espiritual puro, fidedigno? A gente precisa saber. Né? Essa pessoa é completamente desprovida de desejos, qualquer tipo de desejo, de apego material. Então, se a gente tem ainda traços que a gente tem, né? E às vezes até muitos, né? Essa pessoa é completamente desprovida de qualquer tipo de desejo, principalmente o desejo mais sutil, que é o quê? Pratista, desejo por fama, nome, reconhecimento, né? E adoração em discípulos, que é o mais difícil de ser destruído. Quase todos nós queremos ser reconhecidos, né? Quem não quer ser reconhecido? É bom, eu gosto. É gostoso, né? Alguém, né, te agradece e fica feliz com você. Mas aqui a gente está falando de pratista mesmo, de você querer, né? Como que o mestre espiritual ele quer ser reconhecido como mestre espiritual? Isso não cabe, não está dentro da filosofia, da etiqueta, das instruções védicas. Então, o mestre ele não se intitula como mestre, tá? Ele faz mestres, ele quer ver os discípulos irem muito além dele. Não existe grupismo, não existe sectarismo. Se você está dentro disso por alguma razão, se você ouve isso por alguma questão, questione. Por que eu não posso fazer? Né? Gurudeva fala que se tem um lugar que está chamando você para ouvir Harikatha, se o Harikatha é fidedigno, né? Essas palestras que a gente ouve aqui, essas aulas sobre Bhakti pura, e o seu mestre ou devoto com quem você se associa fala assim, não vai lá, Gurudeva fala que essa pessoa não é nem um Vaishnava. Gurudeva fala isso, está registrado. Então toma muito cuidado com que... Aqui ou qualquer lugar, claro, não estou falando daqui não, qualquer lugar. Se você é convidado para assistir um Harikatha, você tem que ir, você precisa ir. Né? É muito importante a gente se nutrir. Né? Eu aceito os convites de Harikatha, tenho assistido de alguns sábados, né, que tem me convidado. Né? Hoje está lá nos stories, eu lá 4h30, sei lá que hora da manhã, 3h30 da manhã. Né? Enfim, um sábado da Uria, é um horário que ele pode, eu estava lá assistindo. Então você tem que aceitar, né? Aceite o convite, aceite, porque é muito complicado se você não aceita, né? Porque a gente precisa de associação. Então, desapego, né, completo. E ele tem uma coisa muito interessante, muito importante, que é conhecimento transcendental. Ele conhece todas as escrituras védicas, né? E ele tem realização dessas escrituras, não é um conhecimento intelectual. Então ele pode sanar todas as suas dúvidas. E outra coisa é que ele tem realização direta do Senhor. Então ele tem realização plena, né? Tem um relacionamento íntimo e um serviço, né, íntimo, interno, Arada e Krishna. Além dele viver para propagar a consciência de Deus, de Krishna, né, ele tem essa realização interna. Então essas são as características. E como adorar esse mestre espiritual? Né? Isso é uma questão. Eu tenho que oferecer flores, eu tenho que fazer o Arati, eu tenho que fazer Guru Puja. Hoje a gente vai fazer, a gente não fez ainda, a gente vai fazer com incenso e tudo. Por quê? É um protocolo. Né? E quando você faz isso, você tem que tentar estar embebido dos sentimentos apropriados. Né? Você tem que fazer os aratis, as adorações, com humor apropriado, cantar as canções com humor apropriado. Isso que é importante, saber a língua, a letra. Mas Gurudeva fala que isso é muito mais para instruir, né, as pessoas em geral. Então a gente faz a adoração no altar porque isso toca os corações. Quando você vê um incenso, né, uma lamparina sendo oferecida, você adorando o Senhor, né, muitas pessoas não têm deidades em casa, você pode fazer com as imagens, você deve fazer, é muito importante. Principalmente no Mangalara, para o seu dia ser auspicioso, né? É um segredo mesmo, para o seu dia ser auspicioso, você tem que fazer o Mangalara. Né? Quando eu faço o Mangalara mais tarde, ou acontece algum problema, meu dia não é auspicioso, meu dia é ruim. Né? Eu digo para vocês, Gurudeva tem um texto só falando sobre isso. Se você não faz Mangalara, você não faz nada, ele fala isso. Então a gente precisa fazer essa adoração matinal, pelo menos, né? Para poder ter essa auspiciosidade, essa bem-aventurança e para que o dia seja bem sucedido. E
O verdadeiro Vyasa Puja, ele não é simplesmente um ato externo de você oferecer flores, frutas, guirlandas, ou até mesmo essa adoração no altar. Na verdade, o Deva fala que essa é a essência do Vyasa Puja, né? Que a adoração, ela tem que ser uma adoração interna, né? Uma adoração interna, baseada em rendição plena aos pés de lótus do mestre espiritual. Então, insondáveis são as glórias de Guru Tata, né? O que será que é rendição plena? Aí a gente pode se questionar. Rendição plena é você realmente abrir mão de tudo. É você se render completamente, é você abrir mão da sua independência, dos seus desejos, é você abrir mão, né, de tudo isso que a gente falou, de reconhecimento, é você ser um nada, um Zé Ninguém, você correr vários riscos, você não saber o que vai ser no seu dia de amanhã.